Eu só quero garantir àqueles de vocês que são religiosos aqui que nosso objetivo não é ofendê-los, mas ainda assim retribuirei sua hospitalidade dizendo exatamente o que penso sobre religião. 9 milhões de crianças morrem todos os anos antes de atingirem a idade de 5 anos. Pense nos pais dessas crianças. Pense no fato de que a maioria desses homens e mulheres acredita em Deus. E estão orando neste momento para que seus filhos sejam poupados. E suas orações não serão atendidas. Qualquer Deus que permitiria que crianças aos milhões sofressem e morressem dessa maneira, e seus pais chorassem dessa maneira, ou não pode fazer nada para ajudá-los, ou não se importa em ajudar. Portanto, ele é impotente ou malévolo. E pior do que isso, na visão do Dr. Craig, a maioria dessas pessoas, muitas dessas pessoas, certamente irão para o inferno, porque estão orando para o Deus errado, ok? Sem culpa alguma. Elas nasceram na cultura errada, onde adquiriram a teologia errada. E eles perderam a revelação, ok? Existem 1,2 bilhão de pessoas na Índia neste momento, a maioria delas são hindus. A maioria delas, portanto, são politeístas. No universo do Dr. Craig, não importa a bondade dessas pessoas, elas estão condenadas. Se você está orando para o Deus Macaco Hanuman, você está condenado. Você será torturado no inferno pela eternidade. Agora, existe a menor evidência disso? Não. Isso apenas está escrito em Marcos 9 e Mateus 13 e Apocalipse 14. Em O Senhor dos Anéis, quando os elfos morrem, eles vão para Valinor, mas podem renascer na Terra-média. Menciono isso apenas para comparar. Então Deus criou o isolamento cultural dos hindus. Ele planejou a circunstância de suas mortes na ignorância da revelação. E então ele criou a penalidade para essa ignorância, que é uma eternidade de tormento consciente no fogo. Nos é dito que Deus é amoroso, gentil, justo e intrinsecamente bom. Mas quando alguém como eu aponta a evidência bastante óbvia e convincente de que Deus é cruel e injusto, porque ele impõe sofrimento a pessoas inocentes de uma magnitude e escala que envergonhariam o psicopata mais ambicioso. Nos é dito que Deus é misterioso. Quem pode entender a vontade de Deus? Ok, ainda assim, é precisamente esse entendimento meramente humano da vontade de Deus que os crentes usam para estabelecer sua bondade em primeiro lugar. Sabe? Algo bom acontece a um cristão. Ele sente algum êxtase enquanto ora, digamos, ou ele vê alguma mudança positiva em sua vida. E nos é dito que Deus é bom. Ok, mas quando dezenas de milhares de crianças são arrancadas dos braços de seus pais e se afogam, nos é dito que Deus é misterioso. É assim que se joga tênis sem a rede. E eu quero sugerir a você que não é apenas cansativo quando pessoas de outra forma inteligentes falam dessa maneira. É moralmente repreensível. As crenças não são como roupas. Conforto, utilidade e atratividade não podem ser nossos critérios conscientes para adotá-las. Para acreditar em uma proposição, você precisa ter bons motivos para fazê-lo. E o efeito que essa crença terá em sua vida não pode estar entre esses motivos. Isso é o que significa estar ofuscado pelo viés. Por isso temos expressões como pensamento desejoso e auto-engano. Para realmente acreditar que existe um Deus, também é acreditar que você está em alguma relação com a existência dele, de tal forma que, se ele não existisse, você não acreditaria nele. Como a suposta utilidade da religião se encaixa nesse esquema? Não se encaixa. Retornando à questão da verdade. Comumente se diz que não há conflito entre religião e ciência, pois lidam com assuntos distintos. Isso é uma mentira! Religião e ciência fazem afirmações sobre como o mundo é. Eles fazem afirmações incompatíveis. Eles fazem afirmações sobre a mesma realidade, mas baseados em padrões de evidência e modos de argumentação muito diferentes.
Deve ficar bastante claro que há um conflito. Um conflito perfeito entre exigir boas evidências para o que você acredita e se satisfazer com evidências ruins ou nenhuma evidência. Religião e ciência estão em conflito, pois suas reivindicações de verdade são indissociáveis. A afirmação de que Jesus nasceu de uma virgem é uma reivindicação central do cristianismo. É também uma alegação sobre biologia. A afirmação de que ele ressuscitou e retornará à Terra é uma reivindicação histórica. É uma reivindicação sobre a sobrevivência humana à morte. É uma reivindicação, aparentemente, sobre o voo humano sem a ajuda da tecnologia. Judeus, cristãos e muçulmanos, embora discordem em muitas coisas, todos concordam que no dia do julgamento, todas as pessoas que já viveram serão fisicamente ressuscitadas. Quais leis científicas isso viola? É tentador dizer todas elas. Se as reivindicações básicas da religião forem verdadeiras, a ciência é tão cega para essa realidade subjacente e as leis da natureza são tão suscetíveis a modificações sobrenaturais que tornam toda a empresa da ciência ridícula. Se, por outro lado, as reivindicações básicas da religião forem falsas, a maioria das pessoas neste planeta está profundamente confusa sobre a natureza da realidade e assolada por esperanças e medos bastante irracionais. Muitas pessoas estão desperdiçando suas vidas e espalhando ilusões, frequentemente com resultados trágicos. Parece-me que nenhuma pessoa pensante pode ser indiferente entre os dois lados dessa dicotomia. Agora, muitas vezes se imagina que não crentes como eu devem ser, em princípio, fechados para a vida espiritual. Isso não é verdade? Você pode ter uma vida espiritual e ética profunda sem mentir para si mesmo ou para seus filhos sobre a natureza da realidade, sem fingir saber coisas que você não sabe. Não há nada que impeça um não crente de experimentar êxtase, amor transcendente, arrebatamento e admiração. Na verdade, não há nada que impeça um não crente de entrar em uma caverna e praticar meditação por 1 ano como um verdadeiro místico. O que os não crentes geralmente não fazem é fazer afirmações injustificadas e injustificáveis sobre a natureza do cosmos e sobre a origem divina de certos livros com base nessas experiências. Qual é a diferença que vale a pena notar? O Deus dos nossos vizinhos é essencialmente uma pessoa invisível. Ele é uma divindade criadora que criou o universo para ter um relacionamento com uma espécie de primata. Ele é. E ele tem galáxia após galáxia para cuidar, mas está especialmente preocupado com o que fazemos. E ele está especialmente preocupado com o que fazemos quando estamos nus. Ele provavelmente desaprova a homossexualidade. E ele criou este cosmos como um vasto laboratório para testar nossa capacidade de credulidade. E o teste é este. Você consegue acreditar neste Deus com base em evidências ruins, ou seja, por fé? E se você conseguir, ganhará uma eternidade de felicidade após a morte. E é exatamente este tipo de Deus e este tipo de esquema em que você deve acreditar, se for ter. Qualquer futuro político neste país será difícil, independente do talento. Você pode ser um gênio sem precedentes. Você poderia parecer com George Clooney. Mesmo com $1 bilhão e as habilidades sociais de Oprah, você não chegará longe na política deste país se não acreditar nesse tipo de Deus. Então, eu quero sugerir a você que qualquer coisa que seja verdadeira sobre nossa situação, eticamente e espiritualmente, pode ser descoberta agora e pode ser discutida em uma linguagem compatível com o nosso crescente entendimento científico do mundo e da mente humana. Quaisquer descobertas que existam para serem feitas sobre como maximizar o bem-estar humano podem ser discutidas em uma linguagem que não seja uma afronta direta a tudo o que aprendemos nos últimos 2000 anos. E se inscrever em uma das religiões da Idade do Ferro,
como o cristianismo, judaísmo e islamismo, é fazer a afirmação tácita de que isso é impossível, que de fato não há maneira de entender nossa situação usando as ferramentas de nosso entendimento moderno do mundo, que uma certa medida de superstição é necessária, uma certa medida de mitologia, que temos que mentir apenas isso. O ponto é, podemos colocar nossa confiança apenas na conversa humana. E a questão é, se você quer colocá-la em uma conversa do século XXI, onde temos toda a literatura e aprendizado do mundo disponíveis para nós, ou se você quer colocá-la em uma conversa do século I ou do século VII, conforme preservado em um de nossos livros sagrados.